Olá a todos vocês, alunos do Aula em Casa, estamos aqui reunidos, já aí com o ensino médio, terceira série do ensino médio, estudando Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e estarei com vocês verificando essa aula da nossa Geografia no dia de hoje. E vamos verificar qual vai ser o assunto da nossa aula 78 de Geografia, Gente, vamos estudar sobre a poluição no ar, na água e no solo. Vamos verificar todas essas mudanças ambientais que, infelizmente, acaba ocorrendo no nosso planeta, tá certo, gente? Então, vamos lá verificar sobre a poluição, O ser humano, ele vive em constantes mudanças, A gente verifica que nós, seres humanos, estamos em constante mudança e isso vai refletir na natureza. Por quê? Porque a gente verifica que ocorre o desenvolvimento, Porque primeiramente, a população, a sociedade, ela vivia no campo, fazendo suas atividades de agricultura, de pecuária, e aí a gente verifica que a partir daquele momento começa a surgir essas mudanças. Com o passar do tempo, foram surgindo as cidades, as indústrias, então isso fez com que ocorresse ainda mais todas essas mudanças. E essas mudanças, elas acabam interferindo muito no meio ambiente, na natureza. E a gente verifica que, de um certo modo, tudo isso vem através do quê? Vem através desse processo de desenvolvimento, de industrialização, de urbanização, que acaba tendo essas grandes mudanças. E é com essas mudanças que, infelizmente, vai para esse processo de poluição, ocorrendo a poluição no ar, ocorrendo a poluição nas águas, nos rios, nos mares, nos oceanos, E também no solo. A gente observa tudo isso, com esse processo de desenvolvimento, tá? E vamos verificar, cada um desse processo de poluição. Uma delas vai ser do ar, a poluição atmosférica. Gente, a poluição atmosférica, ela vai consistir no lançamento e acúmulo de partículas sólidas e também de gases tóxicos que acabam se concentrando na atmosfera, tá? Essa atmosfera terrestre, ela acaba sendo alterada, tá? E essas alterações que ocorrem vão ter características físico-químicas, tá? Essas características físico-químicas vêm com esse processo de mudança, tá? Então, essa poluição atmosférica, que pode ocorrer em um determinado local, vem principalmente com a ação antrópica. E essa ação antrópica, ela vem através de atividades que são realizadas, tá? E essa poluição atmosférica, gente, a gente observa que acaba, tendo consequências. E uma delas vai ser a inversão térmica. O que vai ser a inversão térmica? Em condições normais, quando se tem ali uma área que não está ocorrendo a poluição atmosférica, o ar aquecido, ele vai ser um ar mais leve, então ele acaba ficando na camada mais baixa. Já quando o ar ele é frio, o ar ele fica mais denso, mais pesado, então ele acaba indo para uma camada mais elevada, tá? Essas são as condições normais onde se ocorre aí a inversão térmica. Já quando se tem a inversão térmica, o que vai ocorrer com a temperatura baixa? Isso ocorre principalmente na estação do ano, no inverno, tá? Então, a inversão térmica, quando se tem uma temperatura baixa, a gente vai verificar que o ar quente, a gente vai verificar agora a característica, que esse ar quente, acima ali da camada fria, ele acaba, tendo essa inversão térmica. Então, essa temperatura, quando ela se torna mais baixa, o ar quente, ele vai ficar acima da camada fria, tá? Então, o ar frio, ele vai ficar na camada baixa e isso vai dificultar o quê? A movimentação do ar, tá? Então, vai ocorrer o quê, consequentemente? Vai ter pouco vento, pouca ventilação naquela área, tá? Porque, como o ar frio, ele é mais pesado e se ele fica numa camada mais baixa, isso vai ter uma consequência.
tá? Vai ter essa dificuldade aí da movimentação do ar com pouco vento e isso, infelizmente, em uma área onde se tem muitas indústrias, muitos automóveis, acaba tendo esse impedimento aí da dispersão dos gases poluentes, tá? Então, se ocorre essa inversão térmica nessas áreas, né, onde tem grande concentração de indústrias, tem grande concentração de automóveis, consequentemente, essa inversão térmica, ela acaba dificultando, né, esse espaçamento do ar, tá? E isso acaba provocando, infelizmente, várias doenças, principalmente aí para a população, tá certo? Mas, além da inversão térmica, que vai estar ligada a essa poluição atmosférica, também pode ocorrer o quê? O surgimento de áreas onde se tem ilhas de calor. Tá? O nome já está falando, gente, ilhas de calor. São áreas em que a quantidade, né, de calor, a temperatura, ela aumenta, principalmente em áreas onde se tem muitas construções. Ocorre principalmente em ambiente urbano, né, nas grandes cidades. Por quê? Porque está ocorrendo uma artificialização daquela área, né? Foi artificializado pela ação antrópica, pela ação do ser humano, tá? Então, essas áreas onde se tem grandes construções, né, que ocorreram, infelizmente, um desmatamento, está tendo a construção de edificações, ocorre a impermeabilização do solo, né, principalmente ali com o asfalto, vai ter a emissão de CO2 e o excesso de concreto com todas essas construções. Consequentemente, o que é que vai ocorrer? O aumento da temperatura. Então, acaba surgindo aí essas ilhas de calor. Normalmente, quando a gente vai no centro de uma cidade, a gente observa somente meio-dia, 11 horas da manhã, 13 horas da tarde. Então, a gente vai verificar que a quantidade de calor ela é bem maior. Se a gente vai para uma área mais afastada, onde tem grande concentração de vegetação, aquela temperatura ela diminui, né? Então a gente observa que nessas áreas onde tem grande concentração de construção de automóveis, a gente vai observar que aquela área ela tem uma temperatura mais elevada, surgindo essas ilhas de calor, tá? Além disso, né, das ilhas de calor, da inversão térmica, também vamos verificar o surgimento da chuva ácida, né? O que vai ser essa chuva ácida, gente? Vai ocorrer aí a chuva ácida principalmente em áreas onde se tem grande quantidade de indústrias, de poluição atmosférica muito grande, tá? A chuva ácida, ela surge quando ocorre o aumento desses gases tóxicos, tá? Principalmente como o dióxido de enxofre, tá? O dióxido de nitrogênio na atmosfera, ok? Vai ser lançado principalmente aí pelas indústrias, por automóveis e também as centrais termoelétricas que utilizam ali o petróleo, né? Para fazer aí, para surgir a energia elétrica, tá? Então, a gente observa que essas chuvas ácidas ocorrem muito em países onde o processo de industrialização é muito alto, países europeus, na China principalmente também. E, infelizmente, isso acaba afetando muita coisa, né? Afeta lavouras, né? Aí a atividade da agricultura, tá? E também outras vegetações, ok? E isso acaba prejudicando também, gente, a vida animal, tá? Que, infelizmente, tem a chuva ácida, ocorre a chuva ácida, ela vai cair em algum canto. Se não vai ser na vegetação, vai ser no solo. Infelizmente, acaba contaminando aí lençóis freáticos, né? Eleva a acidez do solo e isso acaba afetando também na agricultura. Corrói estruturas metálicas, construções e até mesmo veículos. Então, onde se tem, né, onde ocorre muito aí a chuva ácida, principalmente em países do hemisfério norte, a gente observa todas essas consequências, tá certo? Isso tudo vai estar ligado aí à poluição atmosférica, né? Ocasionando aí as ilhas de calor, a inversão térmica, o surgimento de chuvas ácidas, tá? Mas a gente verifica que todo esse processo, né, de desenvolvimento aí
dessa parte aí da poluição, infelizmente, das cidades, né, no desenvolvimento das cidades, a gente vai verificar que acaba aumentando aí o efeito estufa. Professor, o que é o efeito estufa? Vocês já estudaram aí no ensino fundamental sobre o efeito estufa. Gente, tem que ocorrer o efeito estufa no planeta Terra, tá? Porém, infelizmente, quando a gente estuda, a gente verifica, a culpa é do efeito estufa. Não, a culpa é do aumento da poluição que está ocorrendo, que o ser humano ele está fazendo, tá? O efeito estufa, ele tem que acontecer, ele tem que ser realizado. Então, o que vai ser o efeito estufa? Gente, o efeito estufa vai ser esse processo natural, tá? E ele é realmente necessário para o nosso planeta. Por quê? Se a gente não tivesse essa retenção aí do calor, do sol, né? A temperatura no planeta, ela seria muito baixa e inviabilizando assim a vida humana na Terra. Então, o efeito estufa, ele é necessário? É necessário. É um processo natural, tem que acontecer, porém, infelizmente, com essa poluição que acaba ocorrendo na atmosfera, acaba aumentando esse efeito estufa com o aumento dessas temperaturas, tá? Mas, além do efeito estufa, também vamos estudar sobre a degradação dos recursos hídricos, das águas, né? Infelizmente, gente, a água, ela está cada vez mais escassa e cada vez mais ameaçada em várias regiões do nosso planeta. Aqui a gente não sente tanto, porque a gente tem o maior rio, a maior bacia hidrográfica do planeta, né? A bacia amazônica. Porém, essa degradação, ela acaba aí causando várias coisas, né? Essas causas da degradação dos recursos hídricos vêm principalmente por causa do aumento do crescimento demográfico da população, um alto grau de urbanização e também de industrialização, o avanço aí das técnicas, né, das atividades agrícolas e pecuárias. Então, tudo isso acaba aumentando essa degradação com as águas, né, ocorrendo aí também a poluição, tá? Então, essas causas da degradação vêm principalmente também por causa do aumento da população. E uma delas também vai ser a utilização de químicos agrícolas, né? A atividade aí da agricultura sendo realizada. Então, uma dessas áreas que afeta bastante vai ser a utilização dessa química. Olha só, as químicas agrícolas, elas vão ser utilizadas aí através dos agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas, né? Para aumentar a produção daquela área ali da agricultura, que acaba, infelizmente, provocando aí a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, né? Principalmente aí pelas águas pluviais, as águas das chuvas, tá? Então, infelizmente, acaba ocasionando aí essa poluição da água, tá? Além disso, a gente também vai verificar sobre a eutrofização da água. O que é que vai ser essa eutrofização? São áreas em que se tem muita utilização de produtos químicos. E esses produtos químicos, eles liberam íons, tá? Que vão servir principalmente para alimentar as algas. Então, isso vai fazer com que aumente a quantidade de algas, né? E quando elas morrem, elas acabam liberando grande quantidade de detritos. Então, é aí que ocorre esse processo de eutrofização da água, onde vão ser decompostos aí os organismos aeróbicos, né? O oxigênio da água, ele vai ser retirado e, infelizmente, isso pode acabar ocasionando aí a morte de animais e de plantas aquáticas, né? Nesse processo de eutrofização. Parece que tem um lodo ali em cima da água, né? Então, isso é o processo de eutrofização. A quantidade de oxigênio acaba diminuindo, né? Por essas poluições aí químicas, tá? Mas, além disso, também, a gente, infelizmente, verifica muita contaminação dos oceanos, dos mares, que acabam surgindo, mesmo com essa grande quantidade aí de água salgada que nós temos no nosso planeta. Então, essa contaminação das águas oceânicas vem principalmente por causa aí do despejo de resíduos sólidos, esgotos, né, que não são tratados, poluentes químicos. Essas áreas mais contaminadas, elas vão estar principalmente próximos ao litoral e também à foz aí dos grandes rios, tá? E também pode surgir o quê? O derramamento de petróleo nas áreas petrolíferas ali, onde é retirado o petróleo, que podem surgir as marés negras. O que são as marés negras? É quando ocorre, infelizmente, o derramamento de petróleo, tá certo?
verificando aí a contaminação das águas. Mas, além da contaminação do ar, da água, também não podemos esquecer do solo, né? A contaminação dos solos, gente, pode ocorrer aí principalmente por causa do aumento do consumo da população, tá? Porque quanto maior o consumo, maior a quantidade de lixos que podem ser descartados, tá? Podem surgir os lixos orgânicos com o surgimento de chorume, aquela aguinha que acaba surgindo do lixo, né, que é poluente, tá? Que vem através desses lixos orgânicos, tá? Além disso, também vamos ter os lixos sólidos, onde muitas vezes não tem uma destinação correta, e também pode ocorrer a contaminação dos solos através da atividade da agropecuária, com a utilização inadequada de agrotóxicos, fertilizantes e também pesticidas. E além de outros tipos de contaminações com a construção de postos de gasolina, se não é feito de forma adequada, né? As fossas sépticas, os esgotos, também o surgimento de aterros sanitários, tá? E a utilização irregular dos solos, gente, também pode ocasionar aí, né, todo esse processo aí de poluição do solo, tá? Por exemplo, o desmatamento, se ele for feito de forma inadequada, para fazer a atividade da agricultura, da pecuária, da extração de minérios e madeira, também da construção de cidades, né? Então, a gente observa aí que também pode ocorrer essa utilização irregular dos solos. A erosão, né, acaba surgindo, que vai ser essa perda de material, né, que estão em áreas desprotegidas, que podem ocasionar os deslizamentos, tá? Também podem surgir o assoreamento. O que é que vai ser o assoreamento? Já vai ser o acúmulo de sedimentos no leito dos rios e muitas das vezes pode ficar intrafegável ali para os barcos, tá? E também, por fim, as queimadas, que podem reduzir aí a biodiversidade e também empobrecer o solo, tá certo, gente? Então, a gente verifica essas alterações que podem ocorrer na atmosfera, nas águas e também no solo. Vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Então, temos aí a questão número 1, o assoreamento é um problema que atinge os rios e faz com que eles sejam alterados e, em casos extremos, até extintos. A respeito desse processo, perceba que existem proposições que estão corretas, exceto aí vocês têm as opções, tá certo? Vão ler para marcar correta. Na questão de número 2, no processo de eutrofização de águas, identifique o que pode ser encontrado neste fenômeno, tá certo? Temos essas duas questões, daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês.
Estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, momento aí de vocês participarem conosco através do chat. Já quero agradecer vários alunos que estão respondendo essas duas questões da nossa dinâmica local interativa. A aluna Evan Clícia respondendo a primeira questão, letra A Nayane Lívia, né, respondendo também a primeira questão, letra A, questão número 2, letra A. Também. A Isabelle respondendo a questão número 1, letra A também, tá certo? Lá de Iranduba. A Nayane Lívia, de novo, né, respondeu a primeira questão, letra A. O Eric Vinícius, né, respondendo a letra A. Jaqueline, Rodrigo, Vitor, respondendo aí a letra A, tá certo? Naara Kessia também respondendo a letra A. Aluna Ana Carolina, né, respondendo. A maioria dos alunos, a primeira questão, estão respondendo a letra A. Raíssa, a Hayat, né, também respondendo aí a letra A, tá certo? A questão número 2 também estão respondendo a letra A. O Rony Geri, aí também respondendo a letra A, né? Então, vários alunos respondendo aqui, a Stephanie, o João Vitor, lá de Humaitá, o Mike também, não está respondendo, né, Mike? Vamos responder aí, participe com a gente. Essas duas questões da nossa dinâmica local interativa, tá? O Ari Frank respondendo também para a gente, lá de Iranduba. A Stephanie novamente, a Ilzi Ellen. Desculpa se eu estou falando o seu nome errado, tá certo? Mas quero agradecer a sua participação, também respondendo a segunda questão, letra A. A Patrícia, né? A Rose também respondendo, tá? Então, oi Mike, tudo bem? Responda aí pra gente a primeira e a segunda questão, tá certo? E vamos verificar aí as respostas. Na primeira questão, gente, vamos verificar a questão aí sobre o assoreamento. O assoreamento é um problema que atinge os rios e faz com que eles sejam alterados e, em casos extremos, até extintos, né? Aquele rio acaba desaparecendo por causa dos bancos de areia que acabam surgindo com esse assoreamento. A respeito desse processo, perceba que existem proposições que estão corretas, exceto. Então, vamos lá verificar na letra A, olha só. O assoreamento de rios é originado a partir de um processo natural de sedimentação do solo. Então, a gente já vai verificar que essa questão número 1, né, vai ser a letra A, né? Por quê? Todas as outras estão corretas, menos essa. Mas por que que esse quesito vai estar errado? Então, olha só, gente. O assoreamento, ele não é um processo natural, tá? Esse processo aí vai estar ocorrendo através de alguma ação humana, tá? Esse processo de sedimentação do solo, tá? A ação humana nesse processo é insignificante, tá errado, gente. A maior parte vem através realmente aí do processo humano. Então, por isso que a letra correta é a letra A, tá certo? Então, olha só, a gente verifica aí, né, o que vai estar errado. Esse processo natural não vai ser um processo natural, ok? E também essa ação humana, ela é totalmente significante, porque está ocorrendo alguma atividade que acaba interferindo nisso. E já na questão número 2, no processo de eutrofização de águas, identifique o que pode ser encontrado neste fenômeno. Grande mortandade de peixes, com certeza, e infelizmente, pode ocorrer isso com o processo de eutrofização, tá? Suprimento escasso de nutrientes na água, não, tá? Diminuição das taxas de decomposição bacteriana, não, aqui aumenta, ok? Aumento da concentração de oxigênio na coluna de água, na verdade, diminui, ok? Por isso que está incorreto. Diminuição da concentração de matéria orgânica, aqui também aumenta, tá? Por isso que vai estar errado a letra E também. Então, a letra correta vai ser a letra A. Grande mortandade de peixes, tá certo, gente? Então, tanto a primeira questão quanto a segunda questão serão aí a letra A, tá certo? Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos continuando nossas aulas agora com história, juntamente lá com o professor Ananias.